Olá pessoal, tudo bem? Voltamos agora em português, né? Depois de 2 vídeos em inglês. Se você ainda não assistiu, corre lá. Tem 2 vídeos aí para trás de tag que eu respondo para você conhecer um pouquinho mais sobre mim e praticar também o seu listening. Então corre lá se você ainda não assistiu. Bom, no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram. Como não falar inglês como a Dora fala baleiês? Ela só deve falar baleiês. Procurando Nemo. Dory. Onde é Que negócio é esse? O que tá fazendo aí? Sabe mesmo falar baleiês? Quero saber como Dory, sabe lá o que você está dizendo? Por que quando a gente fala inglês a gente parece um pouco robotizado, um pouco estranho, né? Muito certinho às vezes, ou não tão certinho, mas muito pensado, não flui, não parece que faz sentido para outra pessoa. E quando a gente tenta falar também, usar a musculatura da língua que a gente não é acostumado a usar, a gente parece que está forçando muito a barra, né? Então eu vim aqui explicar para você como você consegue, como você vai conseguir não falar inglês parecido com a Dora falando baleiês. Então bora lá! O primeiro motivo que falar inglês pode parecer um baleiês é a questão do sotaque que eu já mencionei. Quando a gente está tentando usar a musculatura da língua que a gente nunca usou antes, pode parecer muito forçado. Quando a gente tenta falar sorry, a gente não fala esse R no nosso português, então é muito estranho e às vezes parece que a gente está exagerando demais. Mas vou te contar um segredo. Para a pessoa que está ouvindo, não parece ser tão estranho quanto parece para você. Porque para quem está ouvindo, a pessoa que está ouvindo, ela já conhece esse R puxado. Pode estar um pouquinho estranho, porque a pessoa pode perceber que você não tem uma fluência, mas não pelo R puxado em si, entende? Então não se preocupe tanto com isso, force mesmo. Você vai acostumar a sua musculatura e aquilo vai ficar mais normal, natural para você. O segundo motivo, sabe qual é? É porque quando a gente aprende uma língua nova, a gente aprende tudo certinho. Quando alguém te pergunta como fala how are you em português, aquelas pessoas que querem aprender, né, o português e acham muito legal e tal, como você vai ensinar? Você vai ensinar tudo bem? Beleza? De boa? E aí? Ou você vai ensinar como vai você? Na nossa língua, a gente não fala no dia a dia com essas palavras tão formais. E essa é a dificuldade. Quando a gente aprende inglês, a gente aprende da forma formal. Então a gente aprende how are you? Quando a pessoa fala no dia a dia, ela não fala assim. Então por isso que parece que a gente está falando baleiês. E o terceiro motivo, então, é porque a gente não tem vocabulário para preencher os vazios de uma conversa. A gente não tem vocabulário, a gente não tem linguajar, a gente não tem desenvoltura para preencher esses vazios, que é o que a gente faz com tanta naturalidade na nossa língua materna. Então hoje eu vou te ajudar com essas três questões. Bom, como eu disse, a questão do sotaque, você tem que forçar mesmo, você tem que praticar a musculatura da sua língua, então não tem muito o que fazer em relação a isso. Só não se preocupe tanto, porque como eu disse, para a pessoa não vai soar tão baleiês como vai para você. A segunda questão, então, é a questão que eu falei da formalidade. Então eu tenho aqui alguns exemplos. Eu tô olhando para baixo porque eu tô com os meus papeizinhos aqui para eu não esquecer de nada. Então, por exemplo, ao invés de falar hello, 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 não tá errado, mas é a forma mais formal. Você vai ouvir muita gente falando hello no dia a dia, como se fosse numa conversa informal, na verdade, né? Mas quando você está aprendendo inglês e o seu vocabulário, o resto do seu vocabulário já é formal, tente usar palavras que não são tão formais. No dia a dia, viu alguém na rua, vai cumprimentar alguém, acabou de conhecer alguém, não fala hello, fala hi, hey. Hey é muito informal. Então se você falar hey, já vai trazer uma tranquilidade assim para o ambiente, que a pessoa já vai ver que você está mais tranquila com a língua. Então use hey ao invés de usar hi. Aliás, desculpa, use hey ou hi ao invés de usar hello, quando você estiver dando oi. Um outro exemplo, ao invés de perguntar para a pessoa, what's your name?
usa uma frase um pouquinho diferente. Por exemplo, I didn't catch your name. I didn't catch your name. Essa frase literalmente significa eu não peguei seu nome, tipo assim, eu ainda não descobri seu nome. Outro exemplo, então aqui o terceiro exemplo. Ao invés de falar I don't know, porque quando a gente está aprendendo, a gente fica meio desesperado, a gente pensa, não, agora eu sei, eu tô mais tranquilo. Quando vai começar a conversa, dá um desespero, a gente não lembra de nada. Então, ao invés de falar I don't know, fala I'm not sure, eu não tenho certeza. Não quer dizer que você sabe de alguma coisa e não tem certeza, quer dizer que você não sabe. Então, é só uma forma de dizer I don't know. Outra coisa, não fale my English is not good. My English is not good. Muita gente tem essa mania de falar my English is not good. Fala que você está aprendendo. Então você pode dizer, por exemplo, I'm still learning English. I'm still learning English. Eu ainda estou aprendendo inglês. I'm still significa ainda. I'm still learning English. Eu ainda estou aprendendo inglês. Então aprenda essa frase. E aí você pode jogar mais uma expressão e falar assim, so go easy on me. So go easy on me. I'm still learning English, so go easy on me. Então você está falando para a pessoa, eu ainda estou aprendendo inglês, então pega leve comigo. Já é assim, talvez a pessoa já até vai soltar uma risadinha, entendeu? Já vai deixar o ambiente bem mais leve. Então, I'm still learning English, so go easy on me. E a última frase aqui, ao invés de falar what, quando você não entender, que seria o quê, ao invés de você falar assim, what, ou I don't understand, que essas, mais uma vez, são as frases mais comuns no meio de quem está aprendendo, usa uma outra expressão, uma expressão um pouco mais popular entre os nativos, que seria come again. Então, se alguém falar alguma coisa e você não entender, você pode falar come again, come again. Então, aqui nós temos só duas palavras. É uma expressão, então a tradução ao pé da letra não faz sentido, mas essa frase significa repete aí, fala de novo. Então, come again. Já não vai parecer que você está falando baleiês. E a segunda forma de falar, de mostrar que você não entendeu é can you say that again, please? Can you say that again, please? É muito mais comum ouvir isso entre os nativos do que ouvir I don't understand. Então, essa frase literalmente é você pode falar de novo, por favor? Pratique essas 5 frases. Se você já souber essas aqui, vai fazer muita diferença. Então, pratique essas 5 frases na frente do espelho, em voz alta, que eu prometo que vai facilitar muito essa conversa. E lembra que eu falei da terceira questão em relação à conversação, né, a fluência na hora de falar, é preencher os espaços vazios, é isso mesmo. Então, quando a gente tá ali conversando com alguém e aí você pergunta, how are you? Ou how's it going? E aí a pessoa fala, good, and you? Aí você fala, I'm good. Aí você fica assim, e agora? O que eu faço? Não tenho o que falar. Bom, o que acontece? No português, a gente tem muita frase que vem assim, naturalmente, que a gente nem percebe que fala, que ajuda a preencher esses vazios. E numa conversa com um nativo, ou até com outra pessoa que fala inglês, a gente não tem essas frases, porque a gente não aprendeu elas. A gente aprendeu o verbo to be, a gente aprendeu pronomes, a gente aprendeu this and that, mas a gente não aprendeu frases, expressões. Então aprenda expressões. Isso vai te ajudar muito. Se você tiver um vocabulário básico, um pouquinho de gramática, expressões, você vai longe. Bom, eu vou ensinar aqui 10 expressões que vão te ajudar a fazer fluir a conversa ali. Então, por exemplo, fale alguma coisa do tempo. Aqui na Irlanda, eles falam muito sobre o tempo. Então, se você tá ali no meio da conversa e gerou aquele silêncio, você não sabe o que falar, a pessoa tá olhando pra você pra ela e tá te batendo aquele desespero, fala assim, nice day today, nice day today. Que dia bonito, nice day today, nice day today. Se o dia não estiver bom, você pode falar it's miserable today, isn't it? It's miserable today, isn't it? Que fala, nossa, que dia miserável, né? Eles usam muito essa expressão aqui. E uma forma de envolver a pessoa na conversa é falar algo e perguntar, não é? Não tá?
É assim que a gente faz no português e por isso que não parece baleiês no português. Então, por exemplo, ao invés de falar só It's miserable today, aí você, ao invés de falar só isso, você adiciona o isn't it, isn't it, isn't it. Você pode usar isso também para o primeiro exemplo que eu dei. Então, você pode falar It's a nice day today, isn't it? It's a nice day today, isn't it? Então, o que acontece? Se gerou aquele silêncio, começa a perguntar da pessoa, porque as pessoas adoram falar de si. Então, você pode perguntar How's your day going so far? Ao invés de perguntar How are you de novo, você pergunta How's your day going so far? Como está indo o seu dia? Como foi o seu dia até agora? So far significa até agora. Então, how's your day going so far? How's your day going so far? Outra coisa que você pode dizer, se é alguém que você já não vê há algum tempo, que você já conhece, você pode falar long time no see. Long time no see. Long time no see, que significa quanto tempo, quanto tempo. E a terceira coisa que você pode perguntar é Are you busy today? Are you busy today? E os próximos 5 exemplos são relacionados a você responder a uma conversa que é iniciada por outra pessoa. Porque o que acontece? A pessoa fala alguma coisa, por exemplo, se a pessoa falar Nice day today, isn't it? Aí você não sabe o que dizer de volta, né? Então, aqui vão 5 coisas que você pode dizer, que você pode responder. Você pode falar I know. Então, se a pessoa falar It's miserable today, isn't it? Você não precisa responder it is, porque isso é muito formal. Aí você responde I know, tipo assim, nossa, eu sei, né? Você pode falar também tell me about it, que significa nem me diga. Você pode dizer também we'll have to wait and see, vamos ter que esperar para ver, we'll have to wait and see, dependendo do contexto, né? Por exemplo, quanto tempo você pretende morar aqui nesse país? Quanto tempo você pretende ficar? Você pode falar we'll have to wait and see, a gente vai ter que esperar para ver. Número 4, nice seeing you. E aqui já pode ser, você já pode começar a se despedir dessa pessoa. E aí você pode falar nice seeing you. É uma forma de meio dizer, é que nem no português quando a gente fala assim, nossa, bom te ver. A pessoa já entendeu que você tá indo embora, né? Então você pode falar nice seeing you, nice seeing you, que é que bom foi te ver, né? Que bom te ver. Aqui tá no gerúndio, então a tradução não fica tão certinha. E aí a última pode ser see you around, see you around, see you around, que aí mais uma vez a pessoa vai entender que você tá partindo. E essa última significa te vejo por aí. Mesmo que você nunca mais vai ver essa pessoa, mesmo se ela tá pegando o ônibus pro aeroporto e você não sabe se um dia vai ver ela de novo, não tem problema. Essa expressão, ela é usada mesmo se você não vai ver a pessoa de novo. É só assim uma forma de dizer, né, até mais. Não quer dizer que você vai ver a pessoa de novo necessariamente. Então, essa última expressão é see you around. Então, aqui vai a dica. Decore essas expressões, porque na hora do aperto, é muito difícil para o nosso cérebro acessar uma memória que não está gravada. Se é uma memória que está ali só na superfície, o nosso cérebro não alcança. Especialmente porque a gente está sob pressão. Então, por causa do desespero, a gente não consegue acessar essa memória. Quanto mais você praticar, mais fixado fica na sua mente. E quanto mais fixado, mais fácil é o acesso de memória no momento de aperto, de pressão. Tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, então tem bastante conteúdo aqui. Se você precisar rever, faça isso, anote essas expressões e até a próxima. Tchau!